Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nesse momento nós teremos o nosso estudo guiado, onde estamos nos aprofundando no livro de Salmos. Esse livro que tem sido uma verdadeira bênção para cada um de nós. Antes de conhecermos qual será o tema do nosso estudo de hoje, eu quero convidar você a fechar seus olhos e a orar junto comigo. Vamos orar então? Senhor Deus, estás nos céus, obrigado por mais uma oportunidade de poder estudar a Tua Palavra, de poder ter a comunhão contigo e poder assim se relacionar de maneira íntima a Ti, Pai. E nessa ocasião, o Teu Santo Bom Espírito possa nos ensinar a Tua Palavra, para assim não apenas sermos preenchidos, mas também sermos sabedor de toda a Tua verdade, verdade essa que nos conduz para a vida eterna. Fica conosco, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, quarta-feira, estamos aí na metade da semana, e o tema do nosso estudo guiado de hoje é: Anuncie entre as nações a sua glória. O salmo apresentado de hoje foi o Salmo 96, onde ali é apresentado alguma das maneiras pela qual eu e você podemos adorar o Senhor. E será baseado nesse tema que a gente vai fazer agora algumas ponderações, fazer algumas reflexões e algumas aplicações para a nossa vida. O primeiro ponto que eu destaquei no nosso estudo foi: a adoração inclui cantar ao Senhor, louvar o seu nome, proclamar a sua bondade e grandeza e levar ofertas ao seu templo. Isso é meio que algo que já é comum a nós. Nós, naturalmente, fazemos isso quando queremos adorar o Senhor. Mas tem um ponto interessante que foi também mencionado nesse capítulo 96 do Salmo, que diz assim: além desses modos familiares de adoração, o Salmo 96 destaca um aspecto não tão óbvio da adoração, ou seja, a dimensão evangélica de proclamar o reino do Senhor a outros povos. Uma das coisas que a gente vê se repetindo no Salmo 96 é o ato do salmista chamar sempre a difundir as verdades a respeito de Deus. E ali ele diz: olha, levem aos outros povos, digam tal aos outros povos. E aí ele de vez em quando faz algumas reflexões dentro do Salmo. Ele diz: olha, os ídolos de vocês não passam apenas de ídolos, eles não podem fazer nada. Existe apenas um único Deus, um Deus verdadeiro, e esse é o Deus de Israel. Chamando a atenção de que nós devemos levar para as outras nações, os outros povos, os outros reinos, a mensagem de um único Deus, um Deus criador, um Deus presente na nossa vida e um Deus que muito em breve virá aplicar o seu juízo. O outro ponto que eu destaquei aqui foi o seguinte: assim, o objetivo do evangelismo é unir outros povos ao povo de Deus e, finalmente, toda a criação na adoração ao Senhor. Esse é o desejo de Deus. Para que esse desejo venha a se cumprir, é preciso que haja entre nós o envolvimento na proclamação do Evangelho. Muitas vezes a gente outorga esse trabalho a pessoas que a gente julga serem pessoas escolhidas e especiais, mas não. Essa missão ela é dada a todos aqueles que são chamados a serem cristãos. Não existem menos capacitados ou mais capacitados. Deus capacita a todos aqueles que se colocam à disposição para fazer a vontade de Deus. Por isso que tanto no livro de Salmo, como também nos evangelhos e em toda a Bíblia, a gente vê Deus conduzindo, chamando, convidando pessoas, povos, para o representar diante das outras nações. Israel, ele não foi um povo escolhido simplesmente por mero capricho de Deus. Ele escolheu Israel para que Israel viesse a representar o Senhor. Infelizmente, Israel falhou nesse ponto. E aí o convite foi destinado não somente ao povo judeu, mas todo aquele que quisesse se comprometer, quisesse fazer parte dessa nova realidade do povo de Deus.
Um outro ponto que eu destaquei aqui foi: a adoração brota do reconhecimento de quem o Senhor é. O Senhor é Criador, o Senhor é Rei e o Senhor é Juiz. Quando a gente medita nesses três atributos presentes em Deus, Criador, Rei e Juiz, a gente entende que Deus, ele de fato é atemporal. Em que sentido? No sentido de que Deus, ele convida os seus adoradores a reconhecerem ele no passado como o autor da criação de todas as coisas. Em vários momentos dos contextos bíblicos, Deus faz menção às suas obras. A gente vê isso no Decálogo, nos 10 mandamentos, ali no 4º mandamento. A gente vê isso lá no livro de Apocalipse, trazendo menção a ele. A gente vê isso nos evangelhos. Ou seja, em toda a Bíblia permeia-se a ideia de que Deus, ele é o responsável pela criação. Ou seja, atributos que se encontram no passado. No aspecto do rei, é o aspecto em que engloba o nosso presente. Deus, ele deseja ser o rei da nossa vida. Aquele que é o centro das nossas decisões. Aquele que está acima de nós, governando o nosso ser. Muitas vezes a gente tenta tomar de conta da nossa vida. Tenta de várias formas ter o controle das coisas que estão ao nosso redor. E a gente percebe que é impossível. E por isso nós devemos exercer fé em demandar essa responsabilidade. Não ao mero rei, mas ao Rei dos Reis. E no aspecto de juiz, é a realidade que irá e está para acontecer no futuro, em que muito em breve Deus, o nosso justo juiz, virá com poder e muita glória, trazer juízo a todas as coisas. Isso é algo que deve nos alegrar e não nos amedrontar. Muitas vezes a gente se depara com pessoas que têm medo de meditar ali no livro de Apocalipse, o livro da revelação. E aí, quando se é questionado o motivo, o porquê, traz-se a resposta de que aparenta ser um livro que traz uma mensagem de juízo pesada, de condenação. E na verdade não é isso. O livro de Apocalipse nada mais é do que a revelação do amor de Deus, que está muito perto de se revelar a todos os seus filhos. Bom, é preciso que eu e você se preparem para esse momento, para assim vivermos o dia mais feliz da nossa vida, o dia em que nosso Salvador vem nos buscar. Um outro ponto que eu destaquei aqui foi: o juízo em Salmos significa restauração da ordem divina de paz, justiça e bem-estar em um mundo sobrecarregado pela injustiça e pelo sofrimento. Infelizmente, a partir do momento em que o pecado entrou na realidade deste mundo, duas coisas passaram a imperar nas nossas vidas. A primeira é a injustiça e o segundo é o sofrimento. Todas essas duas situações alcançam todas as pessoas. Ninguém ficou imune, isento dessa triste realidade que o pecado trouxe para a nossa vida. Injustiça e sofrimento. E aí, quando a gente medita na realidade do juízo, que é apresentado no livro de Salmos, no Salmo 96 e em toda a Bíblia, a gente entende que esse juízo não é simplesmente para condenar as pessoas que não compactuaram com o plano de Deus, mas sim para trazer paz, ordem, bem-estar, tranquilidade, tudo aquilo que eu e você precisamos. Justiça, justiça de Deus. Penúltimo ponto para a nossa reflexão: isso deve também motivar as pessoas a adorá-lo em santidade e tremer, e deve servir de advertência contra a atitude leviana na adoração. Sabe, quando a gente medita no tipo de adoração que Deus requer dos seus filhos, e que a gente analisa a adoração que tem sido ofertada nos dias de hoje, nós devemos refletir se não estamos adorando a Deus de maneira leviana.
Hoje, quando a gente frequenta, por exemplo, os momentos dos cultos, a gente vê pessoas dispersas, mexendo em celular, alguns adolescentes, jovens, ali em redes sociais, jogando, deixando um dos momentos mais sublimes e especiais. Um momento, por exemplo, onde está sendo apresentada ali a palavra de Deus. Será que oferecendo uma adoração leviana ao Senhor? Que tipo de adoração nós temos prestado a Deus, tanto na nossa vida pessoal, nos nossos momentos íntimos, dentro dos nossos lares, do nosso quarto, quanto também nos momentos em comunidade de fé, na igreja? Que tipo de adoração temos ofertado? Por último, o apelo universal do Salmo 96 para adorar o Criador e o Juiz reflete-se na proclamação final do Evangelho de Deus para o mundo. As 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14, versículo 6 ao 12. Nesse contexto, a gente encontra ali a mensagem das 3 mensagens angélicas, que são uma mensagem bem semelhante à mensagem apresentada no Salmo 96, onde nos chama a entender que Deus é o Criador de todas as coisas. Foi Ele que fez tudo que existe no mundo e no universo. Que Deus, Ele deve ser o rei da nossa vida, Ele deve governar, Ele deve vir em primeiro. E o terceiro, que Ele vem trazer justiça, juízo a esse mundo injusto. Que eu e você possamos estar intimamente apercebidos dessa mensagem, porque essa é a mensagem que eu e você devemos proclamar para as outras pessoas, para assim elas poderem não apenas adorar a Deus de qualquer forma, mas adorar da forma que Deus deseja, reconhecendo que Ele é Criador, Rei e Juiz. Chegamos ao fim do nosso estudo guiado, onde meditamos aí no tema de quarta-feira, anuncie entre as nações a sua glória, e que eu e você possamos continuar perseverando nesse estudo esse do livro de Salmos, que tem sido uma bênção para cada um de nós. Que o Papai do Céu te abençoe, te guarde, te proteja e que te traga aqui novamente amanhã, para mais uma vez nós termos o nosso momento com Deus. Até a próxima e tchau, tchau.